A paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Amém? Abraço, que Deus abençoe. A palavra de reflexão, parte 3 hoje, vai nos falar de deserto. Deserto, como muitos sabem, é a escola de Deus. Deserto é a escola de Deus. Quem nunca passou pelo deserto? Quem nunca passou por tamanha tribulação que achou que não iria suportar? Muitas vezes eu escutei que o deserto é a escola de Deus, mas não tinha percebido a profundidade dessa frase. Para mim, era mais uma daquelas frases de impacto mencionadas por alguns pastores. Mas um dia desses, o Espírito Santo de Deus me mostrou a excelência dessa frase. E é o que eu quero partilhar com você neste momento que está vendo este vídeo ou ouvindo este vídeo. Todos nós sabemos o que é um deserto. É um lugar árido, seco, com perigos eminentes, sem água, sem sustento, solitário, que tem temperaturas extremas de dia e à noite um frio terrível. O deserto simboliza as nossas provas, nossos tremores, simboliza aquele vale, o qual disse Davi em um de seus salmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. O deserto é um lugar difícil de passar, não é mesmo? Mas todos têm que passar. Como assim todos têm que passar? Bom, eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia alguns exemplos, tá bom? Siga comigo se você acompanhou o vídeo até agora. Acompanhe até o fim. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Todos nós sabemos e lembramos de Abraão. Passou pelo deserto quando seguia para o monte de Moriá, levando seu único filho, o filho da promessa, o qual Deus havia dado. Imagine a dor de caminhar para o local onde você, com suas próprias mãos, mataria seu filho por ordem de Deus. Nós sabemos claramente que Deus não aceita sacrifício de humanos, mas que ele resolveu testar Abraão, que cumpriu e executou todas as ordens de Deus sem reclamar. Quem pode imaginar a dor quando perguntou Isaque a seu pai: temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão disse, e Abraão falou para ele e disse: Abraão, Deus proverá o cordeiro. Abraão tinha fé, acreditava em Deus e sabia que ele tinha poder de ressuscitar seu filho, mesmo se ele fosse sacrificado. E por isso Abraão é chamado de pai da fé, pois creu em Deus e foi além do racional, se entregou a Deus e adentrou no deserto e teve a vitória, sendo chamado como aquele que era amigo de Deus. Todos nós também lembramos de Moisés, criado entre os mais poderosos do Egito, sendo chamado de filho de Faraó. Teve que fazer escola no deserto por 40 anos antes de liderar o povo de Deus. Um homem criado no meio das regalias, das luxúrias, das honras, de todas as riquezas, em meio ao qual havia de melhor, foi então trabalhar como pastor de ovelhas. Na onde? No deserto. Por quê? No deserto é a escola de crente. Até que Deus lhe falou em meio a sarça ardente, que não se consumia, e ele voltou para resgatar seu povo. Todos nós também lembramos de João Batista, aquele o qual o profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, em Isaías 40, verso 3, e apareceu para pregar o evangelho do arrependimento. Aonde? No deserto, anunciando a vinda do Salvador. E é interessante perceber que os que se arrependiam na onde? No deserto, não em suas casas ou nas suas cidades, mas quando passava pelo deserto é que se arrependia de seus pecados. Quantos não são assim hoje? Temos que passar pelo deserto,
para nos arrependermos, porque quando estamos na abundância não se lembramos de Deus, não se lembramos das boas coisas que Deus pode fazer em nossas vidas. Vemos também que Jesus foi ao encontro de João e por ele foi batizado aonde? No deserto, porque deserto é lugar onde Deus tem honra para você. Jesus, antes de começar a sua obra missionária e salvadora do mundo, também passou por onde? Pelo deserto. Por quantos dias? Por 40 dias. Logo após foi batizado por João e ficou sem comer por 40 dias e 40 noites, onde diz a Bíblia que teve fome, e quando ele estava fragilizado apareceu Satanás para tentá-lo. Já observou que nos momentos mais difíceis Satanás vai aparecer na sua vida para te tentar, para falar para você que tem coisas boas para você, mas são coisas passageiras, coisas que Deus pode te dar muito mais. Então se atente, porque no deserto é aonde Satanás quer te provar, no deserto é aonde Satanás quer te pegar fragilizado. Satanás apareceu para Jesus no monte, agindo com coisas, tentando engambelar Jesus, tentando passar um mel na boca de Jesus. E quando estava fragilizado, apareceu Satanás para tentá-lo. Note que o inimigo o tentou 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Não foi uma, nem duas. Mesmo sabendo que falava com o Filho de Deus, tentou a desistir, mas Jesus foi sábio e fiel e pôs o diabo para correr. Outro fato interessante é que o inimigo usou a própria Escritura para tentar a Jesus Cristo, o que nos mostra que ele muitas vezes, para nos enganar, usa a própria Bíblia para nos enganar, mas usando um sentido diferente do que ela diz. Jesus, ainda quando soube da morte de João Batista, se dirigiu ao deserto e dessa vez foi seguido por uma grande multidão que ficou com ele e o ouviu. E Jesus, mesmo estando triste pela morte de João, os curou. Por fim, a tarde já havia chegado e eles ainda não tinham o que comer. E Jesus os despedisse assim. Jesus despediu deles, a palavra quase não sai aqui, e assim iriam desfalecer pelo caminho. Foi quando Jesus fez o primeiro milagre da multiplicação. Mas aonde? No deserto. Por quê? Deserto é aonde Deus tem honra para você. Deserto é aonde Deus vai te honrar. Permaneça no deserto, porque Deus tem coisas boas para você no deserto. Notamos que todos nós temos que passar pelo deserto. Alguns passam mais de uma vez. O deserto é a escola de Deus para quebrantar, ensinar, fortalecer, curar e fazer milagre. É no deserto que Deus prova a sua fé, assim como fez com Abraão. É no deserto, quando os outros não podem nos ajudar, quando tudo parece perdido, que você deposita sua confiança em Deus e espera nele, e somente nele espera uma solução. É onde Deus prova o grau da sua fé nas promessas que ele te fez. É no deserto que Deus nos leva, depois é no deserto que Deus nos prova, é no deserto que Deus nos aprova, é no deserto que Deus vai nos honrar, porque é no deserto que ele quer te mudar. Então aprenda, deserto não é lugar para você deserto não é lugar para você ficar triste, para você se desanimar, para você parar, para você estagnar. Não, é no deserto que Deus vai te honrar e da glória e da riqueza, assim como foi Moisés. E ali ele nos ensina a sermos humildes. Ali ele nos mostra, nos ensina o trabalho, nos ensina com as ovelhas, que são as pessoas que dependem da palavra de Deus. E é ali que ele fala conosco, no deserto, que nós arrependemos de nossos pecados, como foi com as pessoas batizadas por João Batista. É no deserto, no meio das provas e aflições,
que nós arrependemos dos males que fizemos. É no deserto que enxergamos o quanto somos pequenos, o quanto Deus é bom para conosco. Pois quando estamos em um lugar confortável, nos esquecemos de Deus. Precisamos descer ao deserto para nos arrependermos e então nascer de novo para Deus, assim como Jesus é no deserto. Assim como Jesus é no deserto que somos tentados pelo inimigo de nossas almas, é aonde o diabo vem de todos os modos afligir, usando até mesmo a palavra de Deus para tentar nos fazer cair. É justamente no momento que estamos mais fracos, mas assim como fez Jesus, é no deserto que podemos dizer a ele: vai-te, pois somente há um Deus, o Senhor nosso Deus, serviremos. Jesus, quando soube que João Batista havia morrido, foi para onde? O deserto. Foi para o deserto. Quantos de nós estamos agora no deserto devido a um acontecimento terrível que nos trouxe até a este vale? Mas assim como Jesus, podemos ajudar aqueles que nos seguem. Jesus curou e ensinou os enfermos naquele deserto, e é no deserto quando estamos passando pelas nossas tribulações, é no deserto que quando estamos passando pelas nossas tribulações que aparece a chance de ajuda às outras pessoas. É no deserto também que podemos contemplar os milagres de Deus, milagres que não podemos ver se não estamos passando pelo vale. Somente quando estamos passando em meio ao deserto é que podemos enxergar como Deus é poderoso e aonde entregamos verdadeiramente nossa vida a Ele. Quando estamos no deserto, podemos ver a compaixão de Deus em nossas vidas e os seus milagres. Podemos ver que Deus nos ama. Quantos neste momento a qual estou fazendo este vídeo não estão passando pelo deserto ou ainda irão passar por ele? Temos que ter ciência de que Deus opera em meio ao impossível, que o deserto, que simboliza as provações, é o meio dele nos ensinar, de nos dizer que nos ama, de nos ensinar a sermos fortes. Deus quer servos e servas fiéis, fortes, mas contritos e quebrantados de coração, que tem a vida inteiramente entregue a Deus. Porém, há um segredo: quanto maior o deserto da sua vida, maior a sua vitória. Olhe bem, quanto maior o deserto da sua vida, maior é a sua vitória. Quanto maior as provas, maior o plano de Deus para você. Glorifique a Deus no deserto dos seus problemas. Dê glória ao seu nome. Exalte, exulte, confie e creia. Anime-se. Por isso Ele quer te dar a vitória, porque Ele quer te dar a vitória. Pior deserto que passamos é quando estamos sozinhos, mas Deus está conosco. Bastamos olhar pelos olhos da fé e entendermos que Ele não nos desampara. Não deixe que o inimigo, com falsas acusações e falsas palavras, venha te afastar de Deus. Deus te ama, pois Deus só prova aqueles que Ele quer aprovar. Eu já tinha passado pelo deserto muitas vezes e penso, será que eu estou desagradando a Deus? E faço uma análise em minha vida e pergunto para Jesus e não responde, e fica calado. Então eu continuo a passar pelo deserto novamente. Neste momento eu não queria falar 1000 palavras bonitas para Jesus, mas uma só, que chegaria ao trono da graça, que saberia que Ele me ouvisse e me responderia: o que devo fazer para passar no outro lado do deserto e cantar o hino da vitória? Eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Ele me ama e também te ama. Se você viu esse vídeo até agora, se você prestou atenção nas palavras deste vídeo, acredite, o seu deserto não é para te enfraquecer, o seu deserto é para te fortalecer, o seu deserto é para te fazer forte, o seu deserto é para te honrar, o seu deserto é para te aprovar, o seu deserto é para te ensinar, o seu deserto é para te
te aperfeiçoar, o seu deserto é para te mostrar que Deus pode mudar a história da sua vida. Então creia, acredite no milagre, porque na hora certa vai acontecer na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, o seu lar, a sua família e a sua carreira ministerial. Um grande abraço do seu amigo e pastor Wesley Vieirinha da Silva, da cidade de Teresópolis de Goiás. Um grande abraço, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tamo junto, curta, compartilhe e comente.